Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aulinha de matemática, hoje falando sobre razões. O nosso canal Calma Tem Solução, ele visa ensinar matemática de forma objetiva e de fácil compreensão para os alunos, ok? Recentemente nós fizemos uma alteração no nosso canal e mudamos o layout das apresentações, tornando as apresentações mais alegres, mais objetivas, para que seja mais agradável a vocês. E além disso, a partir de agora, toda aula vai ter uma charge, uma brincadeira no início da aula, ok? Então vamos à nossa charge do dia. Qual a razão dessa festa? A matemática. Gente, a matemática é uma ciência que está no nosso dia a dia. Tudo do nosso dia a dia, de certa forma, envolve matemática. Então, é uma ciência que deve ser compreendida, amada e tem que ser fácil de entender. Essa é, talvez, a maior dificuldade dos professores, tornar a matemática algo agradável para os alunos. Então, vamos começar. Uma das coisas que os alunos sempre perguntam para mim é o seguinte: professor, para que eu vou usar isso no meu dia a dia? Onde é que eu uso isso no meu dia a dia? A gente aprende um monte de coisa em matemática que eu nunca mais vou ouvir. Então, a razão, nós podemos dar alguns exemplos. Por exemplo, a velocidade de um carro é o espaço percorrido dividido pelo tempo. Então, se eu tenho um carro que percorre 120 km em 2 horas, quer dizer que esse carro tem 120 km dividido por 2, ele tem uma razão de 60 km por hora. Ou seja, a cada hora ele se desloca 60 km. Preço por quilograma. Uma melancia custa R$ 24,00 e pesa 8 kg. Bom, se eu quero saber o peso de 1 kg da melancia, o que eu tenho que fazer? Dividir o valor total pelo peso. Então, a minha razão vai ser de 24 para 8, que vai ser de R$ 3,00 por quilo. Consumo de combustível, isso é super importante. Quando nós viajamos e nós não conhecemos os locais, né, para onde a gente está viajando, nós temos que ter uma ideia se o combustível que tem dentro do nosso tanque vai dar para mim chegar ao destino, ok? Então, se eu souber quantos quilômetros o carro faz com 1 litro de combustível, e se é a distância que me falta, e se é a quantidade de combustível que eu tenho dentro do meu tanque, eu posso determinar se há necessidade de eu fazer uma parada ou não, ok? Então, nesse caso aí, a razão seria de 180 para 15, 12 km por litro. Quantidade de alunos para o professor. Em uma escola, temos 300 alunos e 18 professores. A razão, então, vai ser de 360 para 18, 20 alunos por professor. Mais exemplos. Receita culinária. Uma receita culinária utiliza 2 xícaras de farinha para 1 xícara de leite. Então, a minha razão é de 2 para 1. Mistura de tinta. Quando a gente vai pintar a casa, a tinta que vem, ela não vem totalmente diluída. Nós podemos colocar um pouquinho mais de água para ela render. Cada tinta tem uma proporção. Essa daí é do nosso exemplo, por exemplo, nós teríamos a razão de 3 para 1. Quer dizer, se eu pegar 3 latas de tinta, eu posso botar uma água de lata nas 3. Não é uma lata de água em cada uma. É uma lata de água no total das 3 tintas, ok? Homens e mulheres em uma turma. Em uma sala, 12 meninos, e 18 meninas. A razão entre meninos e meninas é de 12 para 18. Ou seja, para cada 2 meninos eu tenho 3 meninas. Aproveitamento em uma prova. O aluno acertou 6 questões de 20. Então, a razão vai ser 16 de 20. A razão vai ser 16 divididos por 20, que vai ser 4 para 5. Essa situação da prova é interessante quando nós temos uma prova que não vale 10. A prova tem 10 questões e ela, de repente, vale 7. Eu quero saber se eu fiquei na média ou não.
Aí eu vou fazer a razão das quantidades que eu acertei pelo total da prova e vou usar um outro conceito, que é a próxima aula, que é a proporção, para determinar quanto esses acertos me valeriam se a prova valesse 10 pontos. Certo? Então vamos aos conceitos. Razão é a comparação entre duas grandezas da mesma espécie por meio de uma divisão. Vamos ressaltar que essa mesma espécie nem sempre precisa ser a mesma coisa. Repara que no primeiro exemplo que eu dei a velocidade. Ela está relacionando espaço com tempo. Então não são a mesma espécie. No outro exemplo que eu dei foi valor por quilo. Elas também não são da mesma espécie. Tá ok? Ele coloca essa ideia de espécie para fazer um valor numérico, ok? Notação: A dois pontos B, A sobre B ou A para B. Exemplo. Revendo o exemplo de meninos e meninas, né? Em uma turma há 12 meninos, 12 meninas e 5 meninos. A razão entre meninas e meninos, olha, a razão entre meninas, então o número de cima vai ser de meninas e o número de baixo vai ser de meninos. A razão, então, vai ser meninas para meninos, 12 para 8. Eu posso simplificar, como eu simplifico nas frações. Repara que tanto 12 quanto 8 são divisíveis por 4, então a minha razão vai ser 3 para 2. Agora, uma coisa importantíssima na razão. Se eu inverter o que eu estou calculando a razão, eu inverto essa razão aqui também. Ó, observe, se invertermos a razão, invertemos a fração. A razão entre meninos, agora, então a parte de cima vai ser meninos, e meninas, a parte de baixo vai ser meninas. 8 sobre 12, que dá para simplificar pelos mesmos 4, agora vai dar 2/3. Ou seja, essa fração é o inverso dessa. Se eu mudar os eventos, eu mudo a razão. A razão compara duas quantidades de mesma espécie usando a divisão. Exemplo de razão: 2 dividido por 3, ou 2/3, ou 2 para 3. 5 dividido por 7, ou 5/7, ou 5 para 7. Eu vou usar essa nomenclatura aqui durante a aula, tudo bem? Então, quando eu falar que 5 está para 7, vocês imaginem um 5 na parte de cima e o 7 na parte de baixo. Mas, professor, por que tu está usando o 5 na parte de cima e 7 na parte de baixo e não está usando a terminologia relacionada à fração numerador e denominador? Por quê? Na razão, nós temos outra terminologia, nós temos outros termos. O primeiro termo nós vamos chamar de antecedente e o segundo termo, consequente. Então, o antecedente é o primeiro termo da razão, o consequente é o segundo termo da razão. A e B são os termos da razão. Então, o que é a razão? A razão é o quociente entre o antecedente, A, e o consequente, B. Eu tenho os exemplos aqui, né? 3 para 5, 3 é o antecedente, 5 é o consequente, 3 para 5 é a razão. Lembre-se, a ordem dos termos importa. Em geral, a razão A para B é diferente de B para A. Isso aqui é importante. Simplificação e equivalência. Como nas frações, nós podemos ter razões equivalentes. O que são razões equivalentes? São razões que representam a mesma coisa. Observe aqui. Vamos ter uma razão 6 para 4. Eu posso simplificar esse 6, posso dividir esse 6 por 2, ou simplificar por 2, e o 4 também está por 2. Então, eu vou ter uma razão 3 para 2, que representa a mesma razão 6 para 4. Eu posso ir dividindo, né, como a gente ensina, eu posso ir dividindo pelos números primos, passo a passo, né, até não dá para dividir por mais nenhum número igual aos dois elementos, aos dois termos, ok? Ou eu posso calcular o MDC,
e dividir direto. Quando eu tenho números muito grandes, é mais interessante eu fazer o MDC entre os números e já fazer a divisão com esse valor. Tudo bem? Então, nós temos exemplos aqui de razões equivalentes. 6 para 4, dividindo por 2, 3 para 2. 3 para 2, não tem como simplificar, é a própria 3 para 2. 12 para 8, eu posso simplificar por 4, 3 para 2 também. Ou seja, essas três razões aqui representam a mesma razão. Em resumo, 6 para 4, 3 para 2 e 12 para 8 são diferentes formas de escrever a mesma razão, 3 para 2. Ideia-chave: dividir ou multiplicar os dois termos de uma razão pelo mesmo número tem que ser diferente de zero, não altera a comparação entre as quantidades. Então, se eu dividir os dois termos pelo mesmo valor, eu não alterei a comparação entre as quantidades. Agora vamos a alguns exercícios. Dois carros percorrem uma estrada, o primeiro desenvolve a velocidade média de 90 km por hora, enquanto o segundo desenvolve 120 km por hora. Determine a razão entre as velocidades do primeiro e segundo veículo, simplificando o resultado. Bom, a primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte: a minha razão é do primeiro com o segundo. Então, o antecedente, valor que vai ficar em cima, é a velocidade do primeiro carro, 120. E o consequente, que é o número que fica embaixo, vai ser a velocidade do segundo carro. Então, eu vou ter a minha razão 90 para 120. Posso simplificar isso aí, né? Poderia simplificar por 2, por exemplo. Ficaria 45 em cima, 60 embaixo. Não dá para dividir por 2 o 45, então eu tenho que procurar o próximo primo, que seria 3. 45 é divisível por 3. Então, daria 15, não é isso? E embaixo 60 dividido por 3 daria 20. Não dá mais por 3, agora dá por 5. O 15 dividido por 5 vai dar 3. E o 20 dividido por 5 vai dar 4. E eu não tenho mais como simplificar. Agora repara que eu dividi por 2, por 3 e por 5. O MDC entre 90 e 120 é a multiplicação desses três números. 3 vezes 2, 6, vezes 5, 30. Então eu poderia fazer a divisão direto por 30. Eu chegaria aos mesmos 3 quartos, ou a razão 3 para 4. Ok? E o que isso significa para mim? Isso significa que para cada 3 unidades de velocidade do primeiro carro, o segundo possui 4. Ou seja, o segundo carro é mais veloz que o primeiro, né? Por causa dessa razão de 3 para 4. Vamos ao segundo exemplo. Em um mapa, a distância entre duas cidades mede 8 centímetros. Na realidade, essa distância corresponde a 40 quilômetros. Determine a razão entre a medida do mapa. Quem é o mapa? Medida do mapa. É os 8 centímetros. E a distância real. Qual é a distância real? 40 quilômetros. Só que é o seguinte. Aqui eu tenho centímetro e aqui eu tenho quilômetro. Né? Eu estou em unidade métrica de comprimento. Então eu tenho que botar as duas unidades, as duas medidas, na mesma unidade. Ou seja, ou eu pego 8 centímetros e transformo em quilômetros, ou eu pego os 40 quilômetros e transformo em centímetros. É mais interessante pegar o 40 quilômetros, que eu vou colocar zeros, do que transformar o centímetro em quilômetros, que vai ficar 0,00 algumas coisas, ok? Então, pensando nisso, a primeira coisa, nós vamos converter os 40 quilômetros para centímetros. Lembrando que quando a gente fazia isso, nós colocávamos aquela tabelinha com as unidades métricas. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E colocávamos o valor na casa correspondente à unidade que a gente estava e íamos completando com zeros até chegar à casa que a gente desejava. Fazendo isso, nós temos o 40 na casa do quilômetro, porque esse 4, na verdade, está uma casa aqui à frente,
ok? Que eu não tenho denominação para ela. Até tenho, né? Mas didaticamente a gente não usa. Então, 4 estaria aqui, o zero do 40 estaria em quilômetro. E eu vou completar com zeros até chegar a centímetro. Com um único zero. Por que um único zero? Relembrando, tudo aqui está com expoente 1. Se fosse quilômetro quadrado, eu completaria com 2 zeros em cada casa. Se fosse quilômetro cúbico, 3 zeros em cada casa. Mas aqui é a unidade simples, né? Então, para cada casa eu vou colocar um zero. Então, 40 quilômetros, nós temos 4 milhões de centímetros. Agora eu vou fazer minha razão, porque eu estou com centímetro aqui e centímetro aqui, né? A razão, então, vai ser o valor do mapa, que é o que ele está pedindo primeiro, 8, em relação ao real, 4 milhões. Repara que eu posso dividir esses dois valores por 2. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 2.000. Posso dividir por 2 de novo, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1.000. E posso dividir por 2 de novo, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 500.000. Ok? Mas eu posso fazer o MMC entre esses dois números. O MMC entre esses dois números vai ser 8. Então, posso simplificar direto por 8, que vai dar o mesmo 1 para 500.000. Então, a minha escala, né? A razão é 1 para 500.000, ou a escala 1 para 500.000. Ou seja, cada centímetro meu no mapa representa 500.000 centímetros na realidade. Então, quando você quer, por exemplo, se deslocar entre uma cidade para outra, você olha o mapa, lá embaixo do mapa tem a escala. Dá para tu ter uma ideia de distância. Se você tem a velocidade média que você vai usar, você pode determinar quanto tempo você leva para chegar a essa cidade. Um terreno retangular possui dimensões 30 por 20. O outro possui dimensões 45 por 40. Determine a razão entre as áreas do primeiro e do segundo terreno. Então, primeiro eu vou usar a área do de cima, né, como antecedente, e como consequente eu vou usar a área do de baixo. Então, vamos nós. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular as áreas, né? Ele está pedindo as áreas, eu não tenho as áreas, tenho que calcular. A área do primeiro terreno, então, como ele é retangular, base vezes altura. 30 vezes 20, 600 metros quadrados. A área do segundo, base vezes altura, 45 vezes 400, 1.800. Ele quer a razão do primeiro em relação ao segundo. O primeiro é 600, o segundo 1.800, então vai ficar a área do primeiro dividido pela área do segundo, 600 sobre 800. Simplificando isso por 600, repara que aqui eu poderia cortar os zeros, que seria simplificar por 100. Iria ficar 6 sobre 18. Depois eu poderia simplificar por 6. Se eu estou simplificando por 6 e por 100, eu estou simplificando por 600. Então, a minha razão seria de 1 para 3. Isso quer dizer o que, então, professor? Que a área do primeiro terreno corresponde a 1/3 da área do segundo. Ou a área do segundo é 3 vezes a área do primeiro. Bom, aqui a gente encerra a aula de razões. A próxima aula será sobre proporções. Isso aqui é só para dar uma ideia, uma introdução à parte de proporções. E a terceira aula, regra de 3. Então, nossa mensagem para encerrar a aula, né? Por trás de toda grandeza descoberta existe uma boa razão e muita matemática. Boa noite a todos, muito obrigado.